Chegou ao banco com roupas velhas e sapatos furados. Os funcionários riram, o trataram como mendigo, mas quando revelaram sua verdadeira identidade, todos choraram. A manhã de terça-feira estava quente quando Domingo Valenzuela desceu do ônibus na avenida mais cara da cidade. Aos 68 anos, carregava nos ombros uma vida inteira de trabalho honesto e nas mãos um cartão bancário amassado que guardava no bolso da camisa como se fosse um tesouro. Vestia uma camisa xadrez desbotada pelo tempo, calça jeans com remendos cuidadosos nos joelhos e sapatos de couro que já haviam caminhado por muitas estradas da vida. O Banco Empresarial Metropolitano se erguia à sua frente como um palácio moderno. Fachada de vidro espelhado que refletia o sol da manhã, piso de mármore polido que brilhava sob as luzes dos lustres caros e aquele ar de soberba que só lugares muito exclusivos conseguem ter. Domingo empurrou a porta giratória pesada, sentindo o ar-condicionado gelado envolver seu corpo como um abraço falso de boas-vindas. O movimento era intenso naquele horário. Executivos de terno italiano corriam com maletas de couro legítimo. Senhoras elegantes conferiam extratos em tablets dourados, e o som de conversas importantes sobre investimentos e negócios milionários ecoava pelo salão principal. Domingo caminhou devagar até a fila preferencial, observando os números digitais vermelhos que piscavam no painel eletrônico acima de sua cabeça. Fabrício Mendoza estava atrás do balcão principal, ajustando a gravata de seda importada, enquanto finalizava o atendimento de uma cliente muito bem vestida. Gerente de contas especiais há 15 anos, tinha desenvolvido aquele sorriso comercial perfeito e a habilidade quase sobrenatural de calcular o patrimônio de uma pessoa apenas observando suas roupas e acessórios. Quando seus olhos se cruzaram com a figura desalinhada de Domingo na fila, sua expressão mudou completamente. Valeria. Ele chamou baixinho a funcionária ao lado, fazendo um gesto discreto com a cabeça. Você está vendo aquilo ali na fila preferencial? Valeria Santos, uma jovem de 20 e poucos anos que trabalhava como gerente de relacionamento, olhou na direção indicada e imediatamente franziu o senho. Meu Deus, como esse homem entrou aqui? Parece que veio direto da rua. Ela sussurrou de volta, tentando disfarçar o riso. Deve estar perdido ou confundiu com algum banco popular. Outros funcionários começaram a reparar na situação. Ana Lúcia, a supervisora de caixa, parou de contar dinheiro para observar. Carlos Roberto, o gerente de investimentos, deixou de lado os papéis importantes que estava analisando. Todos olhavam na mesma direção com aquela mistura de curiosidade e preconceito que pessoas bem vestidas costumam ter quando encontram alguém diferente em seu ambiente. Domingo chegou sua vez na fila e se aproximou do balcão principal com passos firmes, mas educados. Havia algo em sua postura que transmitia dignidade, mesmo com aquelas roupas simples. Bom dia, disse com voz clara e respeitosa. Gostaria de fazer um saque da minha conta, por favor. Fabrício olhou para ele como quem acabou de ouvir a piada do século. Desculpe, senhor, mas tem certeza de que está no lugar correto? Este é o Banco Empresarial Metropolitano, não uma agência comunitária. Tenho certeza, sim. Domingo respondeu com paciência de quem já havia passado por situações parecidas antes. Sou cliente desta instituição há bastante tempo. Uma risadinha mal disfarçada se espalhou entre os funcionários, que estavam prestando atenção na conversa. Valeria se inclinou sobre o balcão para examinar Domingo mais de perto, como se estivesse analisando um espécime curioso. Senhor, para ser cliente aqui, é necessário comprovar renda mensal mínima de R$15 mil e manter depósito inicial de R$100 mil. O senhor possui essa documentação? Tenho meu cartão do banco, Domingo disse calmamente, tirando do bolso da camisa um pedaço de plástico visivelmente amassado e desgastado pelo tempo. Fabrício praticamente explodiu em gargalhadas. Senhor, cartão bancário qualquer pessoa pode conseguir hoje em dia. Alguns até falsificam. O que o senhor não entende é que este não é um banco comum. Aqui atendemos empresários, investidores, pessoas que movimentam milhões de reais todos os meses. A conversa estava atraindo a atenção de clientes importantes que esperavam na fila VIP. Dr. Martinez, um empresário do ramo imobiliário, parou de mexer no celular caríssimo para observar o que estava acontecendo. Doutora,
Mendoza, esposa de um deputado estadual, suspirou alto e balançou a cabeça, claramente irritada com o que considerava uma interrupção desnecessária em sua agenda apertada. Escuta aqui, Fabrício disse, perdendo completamente a paciência profissional. Vou ser bem direto para não perdermos mais tempo. O senhor está no lugar errado. Este banco é para uma clientela específica, gente que realmente tem condições financeiras para estar aqui. Não é lugar para gente como eu? Domingo completou a frase sem alterar o tom de voz sereno. Exatamente. Fabrício confirmou sem nenhum constrangimento. O senhor deveria procurar a Caixa Econômica Federal. Fica 3 quarteirões daqui, descendo a rua principal. Lá atendem o perfil do senhor. Domingo respirou fundo, sentindo aquela pontada familiar no peito que sempre vinha quando enfrentava esse tipo de situação. Durante toda a sua vida, havia lidado com preconceito e discriminação, mas nunca conseguiu se acostumar completamente com a crueldade gratuita das pessoas. Jovem, eu só quero sacar dinheiro da minha conta. Não estou pedindo nenhum favor especial. É sua conta? Valeria riu alto dessa vez, sem se preocupar em disfarçar o deboche. Senhor, o senhor faz ideia de quanto uma pessoa precisa ter depositado aqui para ser considerada cliente real? Estamos falando de valores que o senhor provavelmente nunca viu na vida. Ana Lúcia se aproximou do grupo, curiosa para participar da situação que estava se tornando o entretenimento da manhã. Fabrício, o que está acontecendo aqui? Por que tanta demora? Nada demais, Fabrício respondeu com um sorriso irônico. Só um senhor que está um pouco confuso sobre onde deveria estar fazendo suas transações bancárias. Dr. Martinez se aproximou também, claramente impaciente. Rapaz, não posso ficar esperando eternamente. Tenho reunião importante em 20 minutos. Mil desculpas, doutor. Martinez, Fabrício disse, mudando completamente o tom de voz para algo respeitoso e subserviente. Já vamos resolver essa situação e liberá-lo para atendimento imediato. Domingo observou a mudança de comportamento e sentiu uma tristeza profunda. Era assim que o mundo funcionava. Respeito baseado em aparências. Dignidade medida pelo preço das roupas. Senhor, Valeria disse, dirigindo-se novamente a Domingo com aquele tom de quem fala com uma criança teimosa, vou explicar uma última vez. Este cartão que o senhor está segurando, mesmo que seja verdadeiro, não serve para movimentação aqui. Nossos clientes usam cartões especiais, de categoria Black ou Platinum, com chips de segurança avançados. Esse é meu cartão deste banco, Domingo insistiu, estendendo o plástico amassado. Carlos Roberto se juntou ao grupo, balançando a cabeça com incredulidade. Fabrício, onde já se viu perder tempo assim? O homem está claramente no lugar errado. Tem razão, Fabrício concordou, pegando o cartão das mãos de Domingo com desdém. Olha só o estado dessa coisa. Deve ter encontrado no lixo ou algo assim. Doutora. Mendoza se aproximou, curiosa com toda a movimentação. Que confusão é essa? Não consigo nem fazer minha transação com esse barulho todo. Desculpe, doutora Mendoza, Fabrício disse com reverência. É só um equívoco que já vamos resolver. Domingo sentiu todas as pessoas importantes olhando para ele como se fosse um animal de zoológico. Sentiu o peso dos julgamentos, das risadinhas abafadas, dos comentários sussurrados. Mas também sentiu algo mais forte. A necessidade urgente de sacar aquele dinheiro para resolver uma situação muito importante. Por favor, ele disse, tentando manter a calma. Só preciso acessar minha conta. É uma emergência familiar. Emergência? Fabrício riu com crueldade. Senhor, a única emergência aqui é o senhor sair deste banco antes que chamemos a segurança. Acho que esse cartão nem funciona mais, Valeria comentou, examinando o plástico desgastado. Deve ser de algum banco que já fechou há anos. Ou pior, Carlos Roberto acrescentou. Pode ser falsificado ou roubado. Já vi muitos casos assim. O ambiente estava ficando tenso. Outros clientes começaram a se aglomerar para ver o que estava acontecendo. Alguns tiravam fotos discretamente com os celulares, claramente se divertindo com a situação constrangedora. Sabem o que vou fazer? Fabrício disse, pegando o cartão e caminhando até o computador. Vou colocar isso no sistema para provar de uma vez por todas que esse cartão não funciona ou é falso. Aí vocês vão ver a mensagem de erro e vamos encerrar essa palhaçada. Domingo sentiu o coração acelerar.
Não pela possibilidade de ser desmascarado, mas pela humilhação pública que estava sofrendo, pelo desrespeito gratuito, pela crueldade desnecessária de pessoas que se achavam superiores. Pode verificar, ele disse simplesmente. Fabrício inseriu o cartão no leitor com gestos teatrais, claramente se exibindo para a plateia que havia se formado. Vamos ver o que acontece quando tento acessar essa conta milionária, ele disse fazendo aspas no ar com os dedos. A tela do computador começou a carregar. Fabrício digitou alguns comandos, ainda sorrindo com superioridade. Os outros funcionários se aproximaram para ver o resultado. Os clientes VIP aguardavam curiosos para presenciar o final da comédia. Pronto, Fabrício anunciou. Agora vamos ver a mensagem de que esse cartão não existe ou está cancelado a... Sua voz morreu na garganta. O sorriso desapareceu do rosto como neve no sol. Os olhos se arregalaram em choque total. Na tela do computador, bem clara e incontestável, aparecia uma informação que fez o mundo parar. Saldo disponível. 47.300.000 reais. O silêncio que tomou conta da agência foi ensurdecedor. Valeria cobriu a boca com as mãos. Carlos Roberto quase derrubou os papéis que segurava. Ana Lúcia ficou paralisada como uma estátua. Domingo olhou para todos aqueles rostos em choque e disse com a mesma voz calma de sempre. Agora posso fazer meu saque? O silêncio que tomou conta da agência bancária durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. 47 milhões de reais brilhavam na tela do computador como uma confissão de culpa que ninguém queria aceitar. Fabrício ficou olhando os números, piscando várias vezes como se pudesse fazer aquela realidade desaparecer. Isso deve ser algum erro no sistema, ele gaguejou, a voz trêmula traindo o pânico que começava a tomar conta de seu peito. O computador deve estar com algum problema técnico. Valeria se aproximou da tela, os olhos arregalados de descrença. Fabrício, esses números, eles são reais? Claro que não são reais. Ele explodiu, mais alto do que deveria. Como um homem vestido assim pode ter essa quantia? É obviamente um erro do sistema ou algum tipo de fraude. Dr. Martinez e Dra. Mendoza se entreolharam com curiosidade crescente. A situação havia deixado de ser um entretenimento matinal para se tornar algo muito mais intrigante. Outros clientes começaram a sussurrar entre si, tentando entender o que estava acontecendo. Domingo permanecia em pé, na frente do balcão, com a paciência de quem já havia enfrentado situações similares ao longo da vida. Jovem, disse calmamente, não há erro algum. Essa é minha conta e esse é meu dinheiro. É. Agora, posso fazer o saque que preciso? De jeito nenhum, Fabrício respondeu, a voz carregada de desespero disfarçado de autoridade. Primeiro vamos verificar a autenticidade dessa conta. Carlos, liga para o sistema central. Ana Lúcia, chama o gerente de segurança. Isso aqui tem cheiro de golpe. Carlos Roberto pegou o telefone com as mãos tremendo. Ana Lúcia correu para o fundo da agência. A movimentação frenética dos funcionários estava chamando ainda mais a atenção dos clientes, que agora formavam uma pequena multidão curiosa ao redor do balcão principal. Que tipo de golpe é esse? Perguntou o Dr. Martinez, claramente interessado na situação que se desenrolava à sua frente. Deve ser algum esquema de hackers, Valeria disse, tentando soar convicta, mas com a voz falhando. Eles invadem o sistema e colocam saldos falsos para enganar os funcionários. Dra. Mendoza se aproximou de Domingo, analisando-o de cima a baixo como se fosse uma peça de museu. Senhor, de onde veio todo esse dinheiro? Que tipo de trabalho o senhor faz? Domingo olhou para ela com aqueles olhos cansados que haviam visto muito da vida. Senhora, trabalhei honestamente durante toda a minha vida. Cada centavo dessa conta foi ganho com suor e dedicação. Trabalhei fazendo o quê? Ela insistiu, claramente cética. Porque pelo jeito que está vestido... Dra. Mendoza, Domingo a interrompeu gentilmente. A roupa que uma pessoa veste não determina o valor que ela tem. Nem o dinheiro que possui, nem o caráter que carrega. A resposta inesperada deixou a mulher sem palavras por alguns segundos. Havia uma sabedoria na voz daquele homem simples que ela não conseguia ignorar, por mais que quisesse. Carlos Roberto voltou do telefone com uma expressão confusa. Fabrício, o sistema central confirmou. A conta é real, ativa há 40 anos, e o saldo está correto.
O rosto de Fabrício ficou branco como papel. Como assim 40 anos? Isso é impossível! O atendente disse que é uma das contas mais antigas do banco. Carlos continuou, lendo as anotações que havia feito. Cliente VIP categoria diamante, movimentação mensal média de R$2 milhões. Valeria sentiu as pernas bambas. VIP categoria diamante? Mas isso significa que... Significa que ele é um dos clientes mais importantes do banco. Completou Ana Lúcia, que havia voltado correndo do fundo da agência. O gerente de segurança disse que não há nenhum problema com a conta. Está tudo regular. A revelação caiu como uma bomba no meio da agência. Os funcionários se entreolharam em pânico. Os clientes sussurravam com admiração crescente. O homem simples que eles haviam tratado como lixo era na verdade mais rico que todos eles juntos. Mas como? Fabrício gaguejou, ainda se recusando a aceitar a realidade. Como alguém com tanto dinheiro anda vestido assim? Por que não usa roupas caras? Por que não tem motorista? Por que não exige tratamento VIP? Domingo sorriu pela primeira vez desde que havia entrado na agência. Era um sorriso triste, carregado de uma compreensão profunda sobre a natureza humana. Porque, jovem, eu aprendi há muito tempo que a verdadeira riqueza não se veste. Se carrega por dentro. Dr. Martinez se aproximou com interesse renovado. Senhor, posso perguntar qual é seu ramo de negócios? 47 milhões não é quantia que se consegue facilmente? Fui inventor, Domingo respondeu simplesmente. Criei algumas coisas que ajudaram muita gente. Uma delas mudou a vida de milhões de pessoas. Que tipo de invenção? Doutora Mendoza perguntou, agora com um tom completamente diferente, quase reverente. Sistema de purificação de água para comunidades carentes. Ele disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Vendei a patente para uma empresa internacional. Eles pagaram bem. O impacto da revelação foi imediato. Não era apenas um homem rico. Era alguém que havia dedicado a vida a ajudar outras pessoas. Alguém que havia transformado sua inteligência em benefício da humanidade. Fabrício sentiu o mundo desabar sobre sua cabeça. Não apenas havia humilhado um cliente milionário, mas havia desrespeitado alguém que salvava vidas com seu trabalho. Senhor Domingo, eu não sabia. Por favor, aceite minhas sinceras. Guarde suas desculpas. Domingo o interrompeu. Mas sem agressividade. Não são para mim que você deve se desculpar. Como assim? Valeria perguntou confusa. Domingo olhou ao redor da agência, observando todos os rostos que o haviam julgado. Vocês devem se desculpar com todas as pessoas simples que entraram aqui e foram tratadas com desprezo. Com todos os trabalhadores honestos que foram humilhados por não terem roupas caras. Com todas as famílias que precisavam de ajuda e saíram daqui se sentindo menores que ninguém. A lição atingiu cada pessoa presente como um soco no estômago. Eles viram seus próprios preconceitos refletidos nas palavras daquele homem sábio. Viram a crueldade gratuita que praticavam todos os dias sem nem perceber. Senhor Domingo, Ana Lúcia disse com a voz embargada, o senhor tem razão. Nós tratamos muitas pessoas mal só por causa da aparência delas. E sabem por que fazem isso? Domingo perguntou, com a paciência de um professor. Porque confundem valor com preço. Acham que o dinheiro torna uma pessoa melhor ou pior. Mas o dinheiro é só uma ferramenta. O que importa é o que você faz com ela. Doutor. Martínez balançou a cabeça, claramente impressionado. O senhor tem uma sabedoria que não se aprende em faculdade. Aprendi na vida, Domingo respondeu. Nas dificuldades, nas humilhações, nas vezes que fui julgado pela aparência. Cada desrespeito me ensinou sobre o valor da dignidade humana. Nesse momento, as portas da agência se abriram e entrou Ernesto Pacheco, o diretor regional do banco. Era um homem elegante, de meia idade, que irradiava autoridade natural. Ele parou na entrada, observando a multidão incomum que havia se formado ao redor do balcão principal. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, caminhando em direção ao grupo. Fabrício sentiu o sangue gelar nas veias. Se o diretor descobrisse como havia tratado um cliente VIP categoria diamante, sua carreira estaria arruinada. Doutor Ernesto, é uma situação que já estamos resolvendo. Que tipo de situação? Ernesto insistiu, chegando mais perto.
Seus olhos encontraram Domingo no centro do grupo, e sua expressão mudou completamente. Um sorriso genuíno se espalhou por seu rosto, e ele abriu os braços como quem encontra um velho amigo. Domingo Valenzuela! Ele exclamou com alegria. Que surpresa maravilhosa! Como vai, meu amigo? O silêncio que caiu sobre a agência foi ainda mais profundo que o anterior. Fabrício sentiu suas pernas fraquejarem. Valeria cobriu o rosto com as mãos. Os outros funcionários perceberam que haviam cometido um erro que poderia custar seus empregos. Domingo sorriu pela segunda vez no dia, dessa vez com genuína alegria. Oi, Ernesto, que bom te ver. Por quanto tempo? Ernesto disse, dando um abraço caloroso no homem simples que todos haviam desprezado. Deve fazer uns 2 anos desde nossa última conversa. Como está a família? Bem, obrigado, Domingo respondeu. E a sua? Todos bem, graças a Deus, Ernesto disse ainda sorrindo. Minha filha se formou em medicina no ano passado. Lembra que te contei sobre ela? Lembro, sim. Ela sempre quis ser médica para ajudar crianças carentes, não é? Exatamente. E tudo graças àquela bolsa de estudos que você financiou anonimamente, Ernesto disse com gratidão. Ela não faz ideia de que foi você quem tornou possível o sonho dela. A revelação foi como uma terceira bomba explodindo na agência. Não apenas Domingo era rico e inventor, mas também financiava secretamente a educação de jovens carentes. Era um homem que usava sua fortuna para transformar vidas, sem buscar reconhecimento ou gratidão. Ernesto finalmente percebeu a tensão no ambiente. Olhou para os rostos pálidos dos funcionários, para a expressão constrangida dos clientes, para o desconforto geral que pairava no ar. Domingo, espero que meus funcionários tenham te atendido com toda a cortesia que mereces, ele disse, mas havia algo em seu tom que indicava suspeita. Domingo olhou para Fabrício, que estava suando frio, depois para Valéria, que mordia o lábio nervosamente, e finalmente de volta para Ernesto. Na verdade, ele disse calmamente, precisamos conversar. O ar na agência bancária ficou pesado como chumbo. Ernesto Pacheco olhou ao redor, percebendo a tensão estranha que pairava sobre todos os presentes. Os funcionários evitavam seu olhar direto, os clientes sussurravam nervosos entre si, e havia algo no ambiente que gritava que uma situação muito grave havia acontecido ali. Domingo, ele disse colocando a mão no ombro do amigo. Me conta o que houve. Por que você parece chateado? Domingo respirou fundo, olhando diretamente nos olhos de Ernesto. Cheguei aqui há 1 hora tentando fazer um saque urgente da minha conta. Uma emergência familiar muito grave. Emergência? Ernesto franziu a testa, preocupado. Que tipo de emergência? Posso ajudar? É minha neta, Sofia, Domingo disse. E pela primeira vez, sua voz tremeu de emoção. Ela está no Hospital São Rafael. Problema no coração. Os médicos disseram que precisa operar hoje, antes das 2 da tarde, ou... Ele não conseguiu terminar a frase. As palavras ficaram presas na garganta, junto com toda a angústia que havia carregado durante aquela manhã terrível. Ernesto sentiu o coração acelerar. Meu Deus, Domingo! E o que aconteceu aqui? Por que não conseguiu fazer o saque? Fabrício sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Valeria começou a tremer visivelmente. O momento da verdade havia chegado, e não havia como escapar. Seus funcionários, Domingo disse calmamente, me trataram como se eu fosse um mendigo. Disseram que eu estava no banco errado. Que lugar de gente como eu era na Caixa Econômica do Centro Popular. O rosto de Ernesto foi mudando de cor conforme processava as palavras. Como assim? Você é um dos nossos clientes mais importantes, categoria diamante há 40 anos. Eles não quiseram nem olhar meu cartão, Domingo continuou. Riram da minha cara. Disseram que eu era golpista, que meu cartão era falso ou roubado. Dr. Martinez, que havia presenciado tudo, decidiu falar. Diretor, eu estava aqui. Vi tudo acontecer. O tratamento foi realmente inadequado. Ernesto se virou para Fabrício com uma expressão que poderia derreter aço. É verdade isso? Doutor Ernesto, nós pensamos que... Fabrício gaguejou tentando encontrar palavras que pudessem minimizar o desastre. Pensaram o quê? Ernesto explodiu, perdendo completamente a compostura profissional. Que um dos homens mais respeitados desta cidade,
Um cliente VIP que movimenta milhões por mês era um golpista? Valeria começou a chorar baixinho. Nós não sabíamos. Ele estava vestido de forma simples. Vestido de forma simples? Ernesto gritou, fazendo toda essa agência se calar. Vocês acham que a dignidade de uma pessoa se mede pela roupa que ela veste? Doutora. Mendoza, que havia participado da humilhação, tentou se defender. Diretor, o senhor precisa entender que num banco como este... Senhora. Ernesto a cortou friamente. A senhora não é funcionária aqui, mas se fosse, já estaria demitida também. O clima ficou ainda mais tenso. Outros clientes que haviam assistido à humilhação de domingo começaram a se afastar, percebendo que haviam sido cúmplices de algo terrível. Domingo olhou para o relógio na parede. Eram 11h40 da manhã. Tinha pouco mais de 2 horas para conseguir o dinheiro e chegar ao hospital. Ernesto, não tenho tempo para discussões. Preciso sacar R$500 mil agora. A cirurgia da Sofia não pode esperar. Claro, imediatamente. Ernesto se virou para Fabrício. Agora! Faça o saque urgente. Fabrício correu para o computador com as mãos tremendo. Mas quando tentou processar a transação, uma mensagem de erro apareceu na tela. Dr. Ernesto, o sistema está bloqueando. Diz que precisa de autorização especial para valores acima de 100 mil. Que autorização especial? Ernesto rosnou. São procedimentos de segurança. Ana Lucia explicou nervosa. Para valores altos, precisamos de 2 gerentes autorizando simultaneamente. Então autorizem, Ernesto ordenou. O problema é que Carlos Roberto saiu para o almoço, Valeria disse entre lágrimas. E sem ele, não conseguimos completar o processo. Domingo sentiu o mundo desabar. Quanto tempo até ele voltar? 1 hora. Ana Lucia respondeu baixinho. 1 hora? Domingo explodiu pela primeira vez. Minha neta pode morrer enquanto vocês esperam um funcionário voltar do almoço? Ernesto pegou o telefone e discou furiosamente. Carlos, volta aqui agora. Emergência médica. Deixa o almoço e corre. Enquanto isso, Dr. Martinez se aproximou de Domingo. Senhor, posso perguntar qual hospital? Talvez eu consiga ajudar de alguma forma. Hospital São Rafael, Domingo respondeu, limpando uma lágrima que insistia em escorrer. Conheço o Dr. Henrique lá, Dr. Martinez disse pegando o celular. Vou ligar para ele, explicar a situação. Talvez consiga garantir que esperem mais um pouco. Domingo olhou para aquele homem que havia presenciado sua humilhação e agora tentava ajudar. Obrigado, disse com voz embargada. Nesse momento, a porta da agência se abriu e entrou uma jovem mulher, claramente desesperada. Era Clara, filha de Domingo e mãe de Sofia. Ela correu até o avô com lágrimas escorrendo pelo rosto. Vovô! Ela gritou. Conseguiu o dinheiro? Os médicos disseram que não podem esperar muito mais. Domingo abraçou a filha, sentindo o coração se partir. Estou tentando, minha filha. Estou tentando. Clara olhou ao redor da agência, vendo as caras constrangidas dos funcionários, a tensão no ar. O que está acontecendo? Por que está demorando tanto? Problemas técnicos. Domingo mentiu, não querendo que a filha soubesse da humilhação que havia sofrido. Mas Ernesto não conseguiu se conter. Clara, me desculpe pelo que vou falar, mas seus funcionários deste banco trataram seu pai como lixo, humilharam ele, duvidaram dele, fizeram ele perder tempo precioso por puro preconceito. Clara ficou boquiaberta. Como assim? Julgaram o avô da sua filha pela roupa que ele vestia. Ernesto continuou, com raiva fervendo na voz. Enquanto Sofia estava no hospital precisando dele, pessoas estavam rindo da cara dele. Clara se virou para os funcionários com uma fúria que fez todos recuarem. Vocês fizeram meu pai perder tempo, enquanto minha filha está morrendo? Valeria desabou a chorar. Nós não sabíamos. Desculpa. Desculpa não salva minha filha! Clara gritou, perdendo completamente o controle. O telefone de Dr. Martinez tocou. Ele atendeu rapidamente. Dr. Henrique, conseguiu falar com a equipe? Como assim? Tem certeza? Entendi. Ele desligou com uma expressão grave. Domingo, tenho uma notícia. Todos ficaram em silêncio absoluto. O Dr. Henrique conseguiu falar com o cirurgião. Eles vão esperar até as 2 da tarde, mas é o limite absoluto. Depois disso, será tarde demais para operar hoje.
E se não operar hoje? Clara perguntou, já sabendo a resposta. Dr. Martinez baixou os olhos. O coração dela não vai aguentar até amanhã. O silêncio que caiu sobre a agência foi sepulcral. Uma criança de 8 anos poderia morrer por causa da demora causada pelo preconceito e crueldade de pessoas que se achavam superiores. Nesse momento, Carlos Roberto entrou correndo na agência, ainda com a camisa do restaurante na mão. Chefe, o que aconteceu? Qual é a emergência? Ernesto apontou para o computador. Autoriza esse saque agora. 500 mil reais. É questão de vida ou morte. Carlos correu para o terminal e começou a digitar suas credenciais. Mas depois de alguns segundos, parou com uma expressão confusa. Chefe, tem um problema, ele disse olhando para a tela. Que problema? Domingo e Ernesto gritaram juntos. O sistema está em manutenção programada, Carlos disse com horror. Vai ficar fora do ar até as 2 da tarde. Clara desabou no chão, chorando desesperadamente. Domingo ficou pálido como papel. A mesma hora limite para salvar Sofia era exatamente quando o sistema voltaria a funcionar. Não pode ser, Domingo sussurrou. Não pode ser. Ernesto estava em pânico. Tem que ter outra forma. Tem que ter. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Fabrício se levantou, pegou sua carteira e tirou um cartão de crédito pessoal. Senhor Domingo, ele disse com a voz tremenda. Eu tenho limite de 300 mil no meu cartão pessoal. Não é o valor total, mas pode ajudar com parte da cirurgia? Valeria se juntou a ele. Eu tenho 50 mil de limite. Também posso emprestar. Um por um, os funcionários que haviam humilhado Domingo começaram a oferecer seus cartões, suas economias, tudo o que tinham para tentar reparar o erro terrível que haviam cometido. Domingo olhou para aquelas pessoas que uma hora antes o tratavam como lixo e agora estavam dispostas a se endividar para salvar sua neta. Não, ele disse suavemente. Guardem seu dinheiro. Vocês não precisam se destruir financeiramente por minha causa. Mas a Sofia... Clara soluçou. Domingo sorriu através das lágrimas e pegou seu celular. Vou ligar para um velho amigo. Domingo discou um número que conhecia de cor há mais de 20 anos. Suas mãos tremiam enquanto esperava a chamada completar. Clara segurava sua mão livre, chorando baixinho. Todos na agência ficaram em silêncio absoluto, como se até mesmo respirar pudesse atrapalhar aquela ligação que poderia salvar uma vida. Roberto, Domingo disse quando alguém atendeu. Sou eu, Domingo Valenzuela. Preciso urgentemente da sua ajuda. Do outro lado da linha, Roberto Silva, o empresário que Domingo havia ajudado 20 anos atrás, reconheceu imediatamente a voz do homem que mudara sua vida. Domingo, que coincidência incrível! Estava justamente pensando em te ligar. Aconteceu algo extraordinário hoje cedo. Roberto, me perdoe interromper. Domingo disse com urgência. Mas estou numa emergência. Minha neta está no Hospital São Rafael. Precisa operar o coração antes das 2 da tarde ou... Não vai resistir. A linha ficou silenciosa por alguns segundos. Meu Deus, Domingo. Quanto você precisa? Posso transferir agora mesmo. 500 mil reais. Domingo disse, sentindo um alívio imenso correndo pelas veias. Feito. Roberto respondeu sem hesitar. Mas Domingo, preciso te contar uma coisa incrível. Hoje de manhã recebi uma ligação que mudou tudo. Enquanto Domingo conversava ao telefone, algo extraordinário estava acontecendo na agência. Doutor, Martínez havia postado discretamente em suas redes sociais sobre a situação que presenciou. Ele era uma pessoa influente na cidade, com milhares de seguidores, e sua postagem começou a viralizar em questão de minutos. Estou presenciando algo que me envergonha como ser humano, ele havia escrito. Um homem simples, inventor que salvou milhões de vidas, está sendo impedido de salvar sua própria neta por preconceito bancário. Isso precisa parar. Valeria olhou seu celular e ficou pálida. Gente, vocês viram as redes sociais? Estamos viralizando. E não é para o bem. Fabrício pegou seu telefone e viu dezenas de notificações. A história estava se espalhando como fogo. Justica para Domingo já estava entre os assuntos mais comentados da cidade. Oh não, Ana Lúcia sussurrou, vendo comentários furiosos de pessoas indignadas com o tratamento dado a Domingo. Mas a reviravolta mais incrível ainda estava por vir. Roberto continuou falando no telefone.
Domingo, hoje de manhã recebi uma ligação do hospital onde minha filha trabalha. Uma menina de 8 anos deu entrada lá com um problema no coração. Quando souberam que eu financio cirurgias infantis, me pediram ajuda. Domingo sentiu o coração parar. Como ela se chama? Sofia. Sofia Valenzuela. A revelação atingiu Domingo como um raio. Roberto, essa é minha neta. Sua neta? Roberto gritou do outro lado da linha. Domingo, eu já autorizei o pagamento da cirurgia completa esta manhã. Ela já está sendo preparada para a operação. Clara, que estava ouvindo a conversa, desabou no chão chorando. Mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Ela vai viver? Minha filha vai viver? Não só vai viver, Roberto continuou emocionado, como vai ter o melhor atendimento possível. Contratei os 3 melhores cirurgiões pediátricos do país. A operação já começou. Domingo não conseguia acreditar. O homem que ele havia ajudado anonimamente 2 décadas atrás estava salvando sua neta sem nem saber da conexão familiar. Roberto, Domingo disse com a voz embargada. Como você soube da Sofia? Tenho um programa de ajuda a crianças carentes com problemas cardíacos, Roberto explicou. Quando vi o caso dela esta manhã, não hesitei. Uma criança tão nova, uma família sem recursos. Lembrei de como você me ajudou quando eu não tinha nada. Ernesto, que estava ouvindo a conversa, ficou emocionado. Domingo, você salvou sua própria neta através da bondade que plantou no passado. Nesse momento, o celular de Clara tocou. Era o hospital. Alô? Como? Tem certeza? Muito obrigada! Muito obrigada! Ela gritou, pulando de alegria. A cirurgia foi um sucesso. Sofia está bem, está salva. A agência inteira explodiu em aplausos e lágrimas de alegria. Funcionários que haviam humilhado Domingo choravam de emoção. Clientes abraçavam uns aos outros como se fossem família. Mas a história ainda não havia terminado. Roberto continuou no telefone. Domingo, tem mais uma coisa. Lembra que você me disse para ajudar outros jovens quando eu tivesse sucesso? Lembro. Nos últimos 20 anos, usei o dinheiro que ganhei para criar uma fundação. Já ajudamos mais de 500 famílias. Financiamos estudos, tratamentos médicos, negócios, tudo inspirado no que você fez por mim. Domingo estava chorando abertamente agora. Roberto. E hoje, Roberto continuou, decidi fazer algo especial. Estou doando 2 milhões de reais para criar o Instituto Domingo Valenzuela de Ajuda Humanitária. Quero que o mundo conheça o homem que mudou minha vida e a vida de centenas de outras pessoas. A revelação deixou todos na agência boquiabertos. Não apenas Sofia estava salva, mas toda a bondade que Domingo havia espalhado secretamente ao longo da vida estava voltando multiplicada. Ernesto se aproximou de Domingo com lágrimas nos olhos. Meu amigo, você é um exemplo de ser humano, e eu me envergonho profundamente do que meus funcionários fizeram com você. Ernesto, Domingo disse, colocando a mão no ombro do diretor, não guarde raiva no coração. Eles aprenderam uma lição hoje que vale mais que qualquer punição. Fabrício se aproximou, completamente destroçado. Senhor Domingo, não tenho palavras para pedir perdão. O senhor estava passando pelo pior momento da sua vida e eu fiz tudo pior. Fabrício, Domingo olhou nos olhos do jovem gerente. Você quer realmente se redimir? Sim, senhor. Qualquer coisa. Então aprenda. Aprenda que dignidade não tem preço, que respeito não se mede pela roupa, e que sua função aqui não é julgar pessoas, é servir elas. Valéria se juntou ao grupo soluçando. Senhor Domingo, eu tenho uma filha da idade da Sofia. Quando imaginei que poderia ter sido minha filha precisando de ajuda, não consigo parar de chorar. Então, use essa emoção, Domingo disse gentilmente. Use para tratar cada cliente que entrar aqui como se fosse família sua. Dr. Martinez se aproximou com o celular na mão. Domingo, preciso te mostrar uma coisa. Minha postagem viralizou. Milhares de pessoas estão compartilhando sua história. Você se tornou símbolo de dignidade e perseverança. Não quero ser símbolo de nada, Domingo respondeu. Só quero que as pessoas aprendam a ser mais gentis umas com as outras. Nesse momento, jornalistas começaram a chegar na agência. A história havia crescido tanto nas redes sociais que a mídia local queria cobertura ao vivo. Senhor Valenzuela,
Um repórter gritou. O senhor pode nos dar uma entrevista sobre o que aconteceu aqui? Domingo olhou para as câmeras, depois para os funcionários arrependidos, depois para Clara, que ainda chorava de alegria porque a filha estava salva. Posso, ele disse calmamente, mas só se meus amigos aqui puderem falar também. Seus amigos? O repórter perguntou confuso. Domingo apontou para Fabrício, Valeria e os outros funcionários. Eles cometeram um erro hoje, mas quando perceberam o erro, quiseram usar o próprio dinheiro para salvar minha neta. Isso é coragem. Isso é caráter. Fabrício não conseguia acreditar que Domingo os estava defendendo publicamente depois de tudo que havia passado. Senhor Domingo, o repórter continuou, qual mensagem o senhor quer deixar para as pessoas que estão assistindo? Domingo pensou por alguns segundos, olhando ao redor da agência que havia sido palco de humilhação e depois de redenção. Quero dizer que todos nós julgamos pelos olhos alguma vez na vida. Todos nós já tratamos alguém mal por causa da aparência. Mas nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para ser melhor. Ele fez uma pausa, emocionado. E quero dizer que a bondade sempre volta. Talvez não da forma que esperamos. Talvez não quando esperamos. Mas sempre volta. Hoje, a ajuda que dei a um jovem há 20 anos salvou minha neta. Isso não é coincidência. É a vida nos mostrando que o bem sempre vence. O repórter estava visivelmente emocionado. E os funcionários do banco? O senhor os perdoa? Domingo olhou para Fabrício, Valéria e os outros. Não tenho nada para perdoar. Eles me deram a oportunidade de ensinar algo importante. Que nossa verdadeira riqueza está na forma como tratamos as pessoas. Clara se aproximou e abraçou o pai. Vovô, a Sofia está acordada. Quer falar com o senhor? Domingo pegou o telefone que Clara estendeu. A voz fraquinha, mas alegre da neta de 8 anos encheu o silêncio da agência. Vovô, estou bem. Os médicos disseram que um anjo me salvou. Domingo sorriu através das lágrimas. Não foi um anjo, minha princesa. Foi a bondade de pessoas boas voltando para nos ajudar. Vovô, quando eu sair do hospital, quero ajudar outras crianças igual a mim. Você me ensina? Ensino sim, minha filha. Ensino sim. E naquele momento, todos na agência entenderam que haviam presenciado algo muito maior que uma simples transação bancária. Haviam presenciado a prova de que a bondade é a única moeda que realmente vale a pena acumular na vida. 3 dias se passaram desde o incidente na agência bancária, mas a história de Domingo Valenzuela havia se tornado um fenômeno nacional. O vídeo gravado pelos jornalistas já tinha mais de 15 milhões de visualizações. E bondade multiplicada estava entre os assuntos mais comentados do país inteiro. Sofia estava se recuperando magnificamente no hospital, rodeada de centenas de cartões e presentes enviados por pessoas de todo o Brasil que se emocionaram com sua história. Mas o que estava acontecendo na cidade era ainda mais extraordinário. Fabrício chegou ao banco na manhã de sexta-feira e mal conseguiu acreditar no que viu. Uma fila imensa de pessoas se estendia por 2 quadras. Não era uma fila comum de clientes. Eram pessoas simples, trabalhadores, donas de casa, estudantes, exatamente o tipo de público que ele costumava desprezar. Valéria, ele chamou a colega que chegava no mesmo momento. O que são todas essas pessoas? Não sei, ela respondeu igualmente confusa. Mas repara como estão vestidas. São pessoas humildes. Por que estariam aqui? Ernesto chegou logo depois, vendo a multidão que se formara em frente ao seu banco. Um homem idoso se aproximou dele com um sorriso respeitoso. Doutor, o homem disse, vim abrir uma conta no banco do seu Domingo. Banco do seu Domingo? Ernesto repetiu confuso. Sim, senhor. Vi na televisão como vocês trataram o homem bom. No começo fiquei com raiva, mas depois vi como se arrependeram, como quiseram ajudar. Isso mostra que são pessoas de coração. Uma mulher se juntou à conversa. Eu também vim por causa da história. Meu marido falou, se o seu Domingo confia neste banco há 40 anos, então é banco de gente séria. Ernesto estava começando a entender. As pessoas não vinham criticar o banco. Vinham porque a história de redenção dos funcionários havia tocado seus corações. Dentro da agência, Fabrício e Valéria se preparavam para o que podia ser o dia mais desafiador de suas carreiras. Eles sabiam que teriam que atender pessoas de todas as classes sociais, e dessa vez não podiam cometer nenhum erro.
O primeiro cliente da manhã foi Dona Maria, uma senhora de 70 anos que trabalhava como faxineira. Ela se aproximou do balcão timidamente, claramente intimidada pelo ambiente luxuoso. Bom dia, Fabrício disse com um sorriso genuíno, lembrando da lição que Domingo havia ensinado. Como posso ajudá-la? Queria abrir uma conta, ela gaguejou. Mas só tenho R$ 200 de economia. O Fabrício de uma semana atrás teria rido na cara dela. Mas o Fabrício de hoje viu algo diferente. Viu uma mulher batalhadora que, mesmo ganhando pouco, conseguiu juntar dinheiro para realizar um sonho. Claro, Dona Maria, ele disse, puxando uma cadeira para ela se sentar confortavelmente. R$ 200 é um ótimo começo. Vamos ver que tipo de conta é melhor para a senhora. Dona Maria ficou boquiaberta. O senhor não vai me mandar embora? Por que mandaria? A senhora é nossa cliente agora. Enquanto Fabrício atendia Dona Maria com toda a paciência e carinho, Valeria estava do outro lado da agência, atendendo um jovem de 20 anos, claramente nervoso. Nome? Ela perguntou gentilmente. Pedro Santos. Ele respondeu. Trabalho numa oficina mecânica. Ganho 2 salários mínimos por mês. Queria abrir uma conta para juntar dinheiro e estudar engenharia. Valeria sentiu o coração apertar. Lembrou da história que Domingo havia contado sobre como Roberto conseguiu realizar seus sonhos com ajuda. Pedro, além da conta corrente, posso te falar sobre nossos programas de poupança para estudos? Vocês têm programas assim? Pedro perguntou surpreso. Acabamos de criar, Valeria disse, improvisando na hora, mas sabendo que era a coisa certa a fazer. Vou conversar com o diretor para ver que condições especiais podemos oferecer. Enquanto isso, Ernesto estava em sua sala observando o movimento incomum através da parede de vidro. Seu telefone não parava de tocar. Jornalistas, outros bancos, empresários, todos queriam saber sobre a revolução que estava acontecendo no Banco Empresarial Metropolitano. Ernesto, disse a voz familiar ao telefone. Era Domingo. Meu amigo, como está a Sofia? Melhorando a cada hora. Mas te ligo por outro motivo. Estou vendo nas notícias o que está acontecendo no banco. Essa fila enorme de pessoas... Sim, Ernesto suspirou. Não sabemos como lidar com tamanha demanda. Nunca atendemos esse perfil de cliente. Quer uma sugestão? Domingo perguntou. Claro. Contrata mais funcionários. Pessoas humildes que entendam o que é passar dificuldade. Treina eles para atender com dignidade, independente do valor na conta do cliente. Você está sugerindo que eu mude completamente o modelo de negócio do banco? Estou sugerindo que você transforme o banco num lugar onde todas as pessoas se sintam respeitadas. Rico ou pobre, todo mundo merece dignidade. Ernesto refletiu por alguns segundos. Sabe de uma coisa, Domingo? Você está certo. Sempre atendemos só os ricos porque era mais fácil, mais lucrativo. Mas se há tanta gente querendo abrir conta aqui, talvez seja a hora de repensar nossa estratégia. Naquele momento, algo inesperado aconteceu. Matias, um jovem de 25 anos com tatuagens nos braços e roupas simples, entrou na agência. Todos os olhares se voltaram para ele, não por preconceito, mas por curiosidade. Ele se aproximou de Ana Lúcia, que estava atendendo na recepção. Boa tarde, ele disse respeitosamente. Vi na TV a história do seu Domingo. Queria contar uma coisa para vocês. Pode falar. Ana Lúcia disse intrigada. Há 5 anos eu estava numa vida ruim. Envolvido com gente perigosa, sem perspectiva nenhuma. Um dia estava sentado na praça em frente ao hospital, desesperado, pensando em fazer uma besteira. A agência inteira parou para ouvir a história. Aí apareceu um senhor vestido simples e sentou do meu lado. Perguntou se eu estava bem. Eu desabei, contei toda a minha situação. Ele me escutou por 2 horas, sem julgar, sem criticar. Matias pausou, emocionado. No final, ele me deu um cartão com o telefone de uma oficina mecânica e disse: amanhã de manhã procura o João neste lugar. Fala que o Domingo mandou. Ele vai te dar uma oportunidade de recomeçar. Fabrício parou de atender Dona Maria. Valeria deixou os papéis de lado. Todos estavam completamente focados na história de Matias. Fui lá no dia seguinte. O João me deu emprego, me ensinou a profissão, me ajudou a sair da vida errada. Hoje tenho minha própria oficina, sou casado, tenho um filho. E o senhor que te ajudou? Ana Lúcia perguntou,
já sabendo a resposta. Só soube que era seu domingo quando vi a reportagem na TV. Reconheci o rosto dele na hora. Vim aqui agradecer e contar que ele salvou minha vida também. Um silêncio emocionado tomou conta da agência. Mais uma vez, a bondade silenciosa de domingo estava sendo revelada. Matias, Fabrício se aproximou. Você pode nos ajudar com uma coisa? Claro, qualquer coisa. Estamos contratando funcionários para atender melhor pessoas de todas as classes sociais. Você toparia trabalhar aqui? Seus colegas de fila entenderiam melhor o atendimento vindo de alguém que passou pelas mesmas dificuldades. Matias ficou surpreso. Trabalhar num banco? Eu que mal terminei o ensino médio? Você tem algo mais importante que diploma, Valeria disse. Você tem empatia, tem história de superação, tem gratidão. Naquele momento, Ernesto desceu de sua sala com um anúncio que mudaria tudo. Pessoal, ele disse alto, chamando a atenção de funcionários e clientes. Tenho uma novidade importante. Todos se viraram para ele. A partir de segunda-feira, o Banco Empresarial Metropolitano vai lançar o programa Dignidade, inspirado na história do nosso amigo Domingo Valenzuela. Murmúrios curiosos se espalharam pela agência. Vamos ter uma ala especial para atendimento personalizado a pessoas de baixa renda, sem taxas abusivas, sem constrangimentos, com funcionários treinados especificamente para entender as dificuldades de quem está começando na vida. Os aplausos foram espontâneos. Dona Maria chorou de emoção. Pedro sorriu de orelha a orelha. Além disso, Ernesto continuou, vamos criar um fundo de microcrédito para pequenos empreendedores e estudantes. O programa será financiado por uma doação mensal que o banco fará, inspirados no exemplo de generosidade do seu Domingo. Fabrício se aproximou de Ernesto. Chefe, posso sugerir uma coisa? Fale. Que tal chamarmos o fundo de Fundo Sofia Valenzuela? Em homenagem à netinha que nos ensinou que toda criança merece um futuro. A sugestão emocionou todos os presentes. Era a forma perfeita de transformar uma situação de preconceito numa força para o bem. Aprovado, Ernesto disse emocionado. E o Matias será nosso primeiro funcionário contratado especificamente para o programa Dignidade. Naquele momento, o telefone da agência tocou. Era domingo. Ernesto, estou vendo tudo pela TV. Vocês transformaram uma tragédia numa bênção. Aprendemos com o mestre, Ernesto respondeu. Mas domingo, tem uma coisa que preciso te contar. O quê? Em 3 dias vocês mudaram não só nosso banco, mas nossa cidade inteira. Outros bancos estão copiando o programa. Empresas estão criando políticas de atendimento mais humanas. Vocês começaram uma revolução de bondade. Domingo ficou em silêncio por alguns segundos. Sofia está me chamando aqui no hospital. Quer falar com você. A voz da menina de 8 anos encheu a agência através do viva voz. Tio Ernesto, é a Sofia. Vovô me contou que vocês viraram pessoas muito bonitas por dentro. Obrigada por cuidarem do meu vovô. Não havia olho seco na agência. A inocência daquela criança havia tocado o coração de todos. Sofia, Ernesto respondeu com a voz embargada. Nós é que agradecemos. Você e seu avô nos ensinaram que ser rico de verdade é ser rico de bondade. E naquele dia, o Banco Empresarial Metropolitano se tornou muito mais que uma instituição financeira. Tornou-se um símbolo de que mudança é possível, de que pessoas podem evoluir e de que a dignidade humana deve ser o valor mais precioso de qualquer negócio. Uma semana havia se passado desde que a história de Domingo viralizou e o Banco Empresarial Metropolitano estava irreconhecível. Filas enormes de pessoas humildes se formavam diariamente. A mídia nacional acompanhava cada movimento. E outros bancos pelo país começaram a copiar o modelo Dignidade. Mas por trás de todo esse sucesso, uma tensão silenciosa crescia entre os funcionários. Fabrício estava em sua mesa quando recebeu uma ligação que fez seu sangue gelar. Era do escritório corporativo em São Paulo. Fabrício Mendoza? Disse uma voz fria e impessoal. Aqui é Dr. Augusto Ferreira, diretor executivo do grupo bancário. Preciso que venha a São Paulo amanhã. Você, Valeria Santos, Ana Lúcia e Carlos Roberto. Reunião às 9 da manhã. Posso saber o motivo, senhor? Fabrício perguntou, já imaginando o pior. Vamos discutir as repercussões do incidente da semana passada e avaliar a continuidade de suas posições na empresa.
A linha ficou muda. Fabrício sentou na cadeira, sentindo o mundo desabar. Após uma semana inteira se dedicando ao novo modelo de atendimento, trabalhando 16 horas por dia para reparar seu erro, a matriz havia decidido seu destino. Valeria, que havia escutado parte da conversa, se aproximou com o rosto pálido. Fabrício, o que foi? Você está branco como papel. Nos chamaram em São Paulo, ele disse com a voz trêmula. Todos nós, para avaliar nossa continuidade. Ana Lúcia e Carlos Roberto, que estavam próximos, ouviram e se aproximaram imediatamente. O clima na agência mudou completamente. Eles vão nos demitir? Ana Lúcia perguntou, a voz falhando. Provavelmente, Fabrício suspirou. E talvez seja o que merecemos. Valéria começou a chorar baixinho. Eu tenho uma filha pequena. Preciso deste emprego. Carlos Roberto bateu o punho na mesa, frustrado. Uma semana trabalhando como nunca trabalhamos antes, mudando vidas, criando algo bonito, e agora vão nos jogar fora. Naquele momento, Ernesto desceu de sua sala com uma expressão sombria. Pessoal, também recebi a ligação. Eles querem me ver junto com vocês. Ernesto, Fabrício se levantou. Você não tem culpa de nada. Fomos nós que... Fabrício, Ernesto o interrompeu. Desde o primeiro dia que assumi a direção desta agência, a responsabilidade por tudo que acontece aqui é minha. Se vocês caem, eu caio junto. A lealdade de Ernesto emocionou todos os funcionários, mas também os deixou ainda mais desesperados, porque significava que um homem bom pagaria pelo erro deles. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. A porta da agência se abriu e entrou Domingo, apoiado numa muleta, com Sofia de mãos dadas ao seu lado. A menina estava pálida, mas sorrindo, claramente ainda se recuperando da cirurgia. Vovô! Sofia gritou animada quando viu os funcionários. São eles! São as pessoas bonitas que você me contou. A chegada inesperada de Domingo e Sofia fez toda a agência parar. Clientes suspenderam suas transações. Funcionários largaram o que estavam fazendo e até as crianças que brincavam na área de espera ficaram quietas. Domingo! Ernesto correu para cumprimentar o amigo. Que surpresa! Como está a Sofia? Melhorando a cada dia? Domingo sorriu, beijando a testa da neta. Mas ela insistiu para vir aqui agradecer pessoalmente as pessoas que tentaram ajudá-la. Sofia soltou a mão do avô e correu até Fabrício, abraçando suas pernas. Tio Fabrício, vovô me contou que você quis dar seu dinheiro para me salvar. Fabrício se ajoelhou para ficar na altura da menina, os olhos se enchendo de lágrimas. Sofia, eu sinto muito por ter tratado seu avô mal. Mas vovô disse que você virou uma pessoa boa. Ela respondeu com a inocência de criança. Que você aprendeu a ser bondoso. A pureza daquelas palavras atingiu Fabrício como um soco no peito. Valeria também se aproximou, emocionada. Sofia, você está bem? A cirurgia doeu? Ela perguntou com carinho maternal. Doeu um pouquinho, Sofia respondeu. Mas agora meu coração está forte. E sabe o que mais? Vovô disse que vocês viraram anjos também. Ana Lúcia não conseguiu segurar as lágrimas. Sofia, você é uma criança muito especial. Vovô sempre fala isso. Sofia riu. Ele diz que todas as crianças são especiais, mas às vezes as pessoas grandes esquecem disso. Domingo observava a interação com um sorriso triste. Percebia que algo estava errado. Pessoal, vocês estão diferentes hoje. Aconteceu alguma coisa? Ernesto hesitou, mas decidiu contar a verdade. Domingo, nos chamaram em São Paulo, provavelmente para nos demitir por causa do que aconteceu na semana passada. O sorriso desapareceu do rosto de Domingo. Como assim? Vocês não fizeram nada além de aprender e crescer. Mas o incidente inicial manchou a imagem do banco, Fabrício explicou. A matriz deve estar com medo de mais repercussões negativas. Sofia, que não entendia completamente a conversa dos adultos, percebeu que todo mundo estava triste. Por que vocês estão chorando? Fizeram alguma coisa errada? Não, minha princesa, Domingo disse, pegando-a no colo. Pelo contrário, eles fizeram tudo certo. Naquele momento, Domingo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ernesto, me empresta seu telefone? Claro, mas por quê? Vou ligar para o Dr. Augusto Ferreira. Domingo, você conhece o diretor executivo? Ernesto perguntou surpreso. Conheço há muito tempo.
Domingo respondeu, discando o número. Na verdade, conheço toda a família dele. A ligação completou rapidamente. Doutor Augusto, aqui é Domingo Valenzuela. Sim, sou eu. Não estou ligando sobre investimentos. Estou ligando sobre seus funcionários aqui da agência metropolitana. Todos ficaram em silêncio absoluto, tentando escutar a conversa. Augusto, você vai cancelar essa reunião de demissão. Domingo disse com uma firmeza que ninguém havia visto antes. Esses funcionários não merecem ser punidos. Como assim, por quê? Vou te explicar. Domingo caminhou até o centro da agência, ainda com Sofia no colo, falando alto o suficiente para todos ouvirem. Augusto, você se lembra de quando sua filha estava estudando medicina e não tinha dinheiro para fazer residência nos Estados Unidos? Lembra de quem pagou os $200 mil da bolsa de estudos dela anonimamente? O silêncio na agência era sepulcral. Fabrício sentiu as pernas bambas. Isso mesmo, fui eu, Domingo continuou. E você se lembra de quando seu pai precisou de cirurgia cardíaca experimental na Suíça e o plano de saúde não cobria? Quem você acha que pagou os R$500 mil do tratamento? Ernesto cobriu a boca com as mãos, em choque total. E quando sua empresa quase faliu na crise econômica, e você precisou de um empréstimo emergencial de 10 milhões para não demitir 1.000 funcionários? Quem foi que emprestou o dinheiro sem juros, sem garantia, só com sua palavra? A revelação deixou todos boquiabertos. Domingo não era apenas um cliente rico. Era alguém que havia salvado a família e a empresa do próprio diretor executivo. Então agora me escuta bem, Domingo disse, o tom de voz ficando mais sério. Esses 4 funcionários cometeram um erro grave. Mas quando perceberam o erro, fizeram tudo para consertar. Trabalharam dia e noite para criar algo bonito. Transformaram uma agência elitista numa casa onde todos são bem-vindos. Sofia, mesmo sem entender tudo, sentia o poder na voz do avô e sorria orgulhosa. Se você demitir eles, Augusto, não será apenas ingratidão. Será desperdício. Porque são as pessoas que erraram e aprenderam que se tornam os melhores funcionários. São eles que vão garantir que nenhum cliente seja humilhado novamente. Domingo fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Além disso, ele continuou, se eles forem demitidos, eu retiro todos os meus investimentos do banco. Não apenas os 47 milhões desta conta, mas os 280 milhões que tenho espalhados em outras aplicações no grupo. A bomba explodiu. Ninguém sabia que Domingo tinha quase 300 milhões investidos no banco. Ele não era apenas um cliente VIP, era praticamente um dos donos. E mais uma coisa, Augusto, Domingo finalizou. Se eles ficarem e continuarem o programa de dignidade que criaram, vou dobrar meus investimentos no banco. 600 milhões de reais. Porque acredito no que estão construindo aqui. Do outro lado da linha, Dr. Augusto Ferreira estava em silêncio total, processando o que havia acabado de ouvir. Domingo, ele finalmente disse. Pode me dar 5 minutos? Vou cancelar a reunião e ligar de volta. Domingo desligou o telefone e olhou para os funcionários que estavam paralisados em estado de choque. Vovô, Sofia disse puxando sua camisa. Você é muito poderoso mesmo? Não sou poderoso, minha princesa. Domingo respondeu, beijando a testa dela. Só aprendi que quando você ajuda as pessoas sem esperar nada em troca, um dia elas te ajudam de volta. Fabrício se aproximou, completamente emocionado. Senhor Domingo, por que fez isso por nós? Depois de tudo que fizemos? Fabrício, Domingo colocou a mão no ombro do jovem. Porque vi algo em vocês que talvez nem vocês vejam. Vi coragem para mudar. Vi humildade para reconhecer erro. Vi coração disposto a crescer. O telefone de Ernesto tocou. Era Dr. Augusto ligando de volta. Ernesto, acabei de ter uma conversa muito esclarecedora com o Sr. Domingo. A reunião de amanhã está cancelada. Em vez disso, quero que vocês elaborem um plano para expandir o programa Dignidade para todas as nossas agências no país. A alegria explodiu na agência. Funcionários se abraçaram, clientes aplaudiram e Sofia bateu palminhas animada. E tem mais, Dr. Augusto continuou. Vocês 4 receberão uma promoção especial. Vão ser os coordenadores nacionais do novo programa. Valéria desabou em lágrimas de alegria. Carlos Roberto gritou de emoção. Ana Lucia abraçou Sofia como se fosse sua própria neta.
Vovô, Sofia sussurrou no ouvido de Domingo. Você salvou os anjos também. Não, minha princesa. Domingo respondeu baixinho. Eles se salvaram sozinhos. Eu só dei uma ajudinha. E naquele dia, todos entenderam que a maior lição não foi sobre preconceito ou perdão. Foi sobre como um ato de bondade pode se multiplicar infinitamente, criando uma corrente de bem que transforma não apenas vidas individuais, mas o mundo inteiro. 6 meses se passaram desde o dia que mudou tudo, e a transformação era visível em cada canto da cidade. O programa Dignidade havia se espalhado por todo o país. 500 bancos já adotavam o modelo, e a história de Domingo Valenzuela se tornara símbolo nacional de como uma pessoa pode mudar o mundo através da bondade. Nesta manhã de sábado especial, uma multidão se reunia em frente ao Hospital São Rafael para a inauguração da ala pediátrica, que levaria o nome de Sofia. A menina, agora completamente recuperada e radiante de saúde, estava ao lado do avô observando a fita vermelha que seria cortada em alguns minutos. Vovô, Sofia disse, puxando a camisa dele. Tem muita gente aqui só para ver nosso hospital? Não é nosso hospital, minha princesa. Domingo sorriu. É o hospital de todas as crianças que precisam de cuidado. Entre a multidão, Fabrício estava irreconhecível. 6 meses como coordenador nacional do programa Dignidade o haviam transformado completamente. Vestia roupas simples, sorria com genuinidade e tinha nos olhos aquela luz de quem encontrou seu verdadeiro propósito. Valeria estava ao lado dele, agora diretora de relacionamento humanizado, carregando sua filha Júlia no colo. Fabrício, você viu? Mais de 2.000 pessoas vieram para a inauguração. E pensar que há 6 meses eu nem sabia que existiam tantas pessoas boas no mundo, ele respondeu emocionado. Ana Lucia e Carlos Roberto chegaram correndo, carregando uma faixa enorme. Pessoal, olhem o que os funcionários de todas as agências do país mandaram. Eles abriram a faixa que dizia: Obrigado, Domingo e Sofia, por nos ensinarem que dignidade não tem preço. 50. 0 funcionários do programa Dignidade Nacional. Domingo ficou emocionado ao ver a homenagem. 50.000 pessoas mudaram a forma de trabalhar por causa da nossa história? Mudaram e estão mudando outras, Ernesto disse, chegando com uma pasta cheia de documentos. Domingo, em 6 meses, atendemos mais de 1 milhão de pessoas que nunca tinham tido conta em banco. Financiamos 15.000 microempresas. Oferecemos bolsas de estudo para 8.000 jovens carentes. Sofia ouviu os números e ficou de boca aberta. 1 milhão de pessoas, vovô. É muita gente. É mesmo, minha princesa. E tudo começou com uma lição que você me ensinou. Nesse momento, um homem se aproximou nervosamente. Era Dr. Augusto Ferreira, o diretor executivo que quase havia demitido os funcionários da agência. Senhor, Domingo, ele disse com humildade, quero pedir desculpas publicamente. Minha filha se formou médica graças ao senhor. Meu pai viveu mais 10 anos graças ao senhor. E eu quase cometi a injustiça de demitir as pessoas que estão honrando seu legado. Domingo colocou a mão no ombro do executivo. Augusto, todos nós erramos. O que importa é o que fazemos depois do erro. Por isso, doutor, Augusto continuou. Quero anunciar que o grupo bancário está criando o Instituto Domingo Valenzuela, com R$1 bilhão de investimento inicial, dedicado exclusivamente a projetos sociais. A multidão explodiu em aplausos. Sofia bateu palminhas animada. Vai ter nome bonito, Domingo riu. Mas não sou eu que vou comandar. Quem vai ser então? Dr. Augusto perguntou. Domingo olhou para Fabrício, Valeria, Ana Lúcia e Carlos Roberto. Eles, os 4 mosqueteiros da dignidade. Os 4 funcionários ficaram boquiabertos. Nós? Valeria gaguejou. Vocês, porque foram vocês que entenderam na pele o que é julgar e ser julgado. São vocês que sabem o valor de uma segunda chance. Matias, que agora trabalhava como gerente de relacionamento comunitário, se aproximou emocionado. Seu Domingo, o senhor me tirou da sarjeta há 6 anos sem nem saber meu nome. Agora eu coordeno um projeto que já tirou mais de 1.000 jovens das drogas e criminalidade. Isso é o senhor multiplicando bondade pelo mundo. Um repórter se aproximou com uma pergunta. Senhor Domingo, qual é a mensagem que o senhor deixa para as pessoas que estão assistindo em casa?
Domingo pensou por alguns segundos olhando ao redor. Viu Sofia brincando com outras crianças, viu ex-funcionários arrogantes agora abraçando pessoas humildes, viu uma multidão unida pela bondade. A mensagem é simples, ele disse, olhando diretamente para a câmera. Todos nós temos duas contas no banco da vida. Uma com dinheiro e outra com bondade. A primeira pode acabar a qualquer momento, mas a segunda é a única que realmente importa quando deixarmos este mundo. Fez uma pausa, emocionado. E quero que vocês saibam que não importa quantos erros vocês cometeram, quantas vezes julgaram alguém pela aparência. Nunca é tarde para começar de novo. Sofia puxou a calça do avô. Vovô, posso falar na TV também? O repórter sorriu e abaixou o microfone. Pode falar, Sofia. Eu quero falar para todas as crianças que estão assistindo. Ela disse com a voz doce. Se vocês virem alguma pessoa adulta sendo má com alguém, não tenham medo de falar que isso está errado. Às vezes os adultos esquecem de ser bonzinhos. A pureza daquelas palavras fez muitos adultos chorarem. E mais uma coisa, Sofia continuou. Se vocês virem alguém vestido diferente com roupas velhas, lembrem que por dentro da roupa tem uma pessoa igual a vocês, que sente dor, que quer carinho, que tem sonhos. O repórter estava visivelmente emocionado. Sofia, você é muito sábia para a sua idade. Não sou sábia. Ela riu. Só escuto muito meu vovô. Chegou o momento de cortar a fita. Domingo foi convidado a fazer a honra, mas ele recusou. Sofia vai cortar, ele anunciou. Porque essa ala pediátrica existe por causa da coragem dela. Sofia pegou a tesoura dourada e, com a ajuda do avô, cortou a fita. A multidão explodiu em aplausos e lágrimas. Quando a porta se abriu, revelou uma ala hospitalar de última geração, com desenhos coloridos nas paredes e uma placa que dizia: Ala Pediátrica Sofia Valenzuela, onde todo sonho de criança merece cuidado. Fabrício se aproximou com a equipe. Seu Domingo, queremos fazer uma última homenagem. Valeria pegou um microfone. Pessoal, 6 meses atrás, nós 4 cometemos o erro mais vergonhoso de nossas vidas. Humilhamos um homem bom por causa da roupa que ele vestia. A multidão ficou em silêncio. Mas esse homem, ela continuou, em vez de nos destruir, nos ensinou. Por isso, queremos ler uma carta que escrevemos para ele. Ana Lúcia abriu um papel. Querido Domingo, você nos ensinou que o perdão é mais poderoso que a raiva, que a bondade é mais forte que o preconceito, que uma pessoa pode mudar o mundo, uma vida de cada vez. Carlos Roberto continuou. Por causa do Senhor, aprendemos que nossa verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que damos. Fabrício finalizou. Hoje, milhares de pessoas são atendidas com dignidade porque o Senhor transformou nossa humilhação em aprendizado. Obrigado por nos ensinar que nunca é tarde para ser uma pessoa melhor. Domingo estava chorando abertamente. Sofia abraçou sua perna, também emocionada. Vocês não precisavam... Ele tentou dizer. Precisávamos sim. Fabrício o interrompeu. Porque há milhares de crianças assistindo agora. E elas precisam saber que mudança é possível. Naquele momento final, Domingo pegou Sofia no colo e olhou para as câmeras uma última vez. Quero deixar um desafio para cada pessoa que está assistindo. Ele disse com voz firme. A partir de hoje, quando vocês encontrarem alguém diferente, alguém vestido de forma simples, lembrem da nossa história. Fez uma pausa, abraçando Sofia. Lembrem que por trás de cada aparência existe uma história. Por trás de cada roupa simples pode existir um coração gigante. Por trás de cada pessoa humilde pode existir uma sabedoria que vocês jamais imaginaram. Sofia se juntou ao discurso. E lembrem que toda pessoa merece um sorriso. Toda pessoa merece carinho. Porque no fundo, todos nós somos iguais. Domingo sorriu através das lágrimas. Minha neta disse tudo. No fundo, todos nós somos iguais. Iguais no direito de ser respeitados. Iguais na necessidade de ser amados.